Bom, continuando a nossa matéria, nós já vimos, espero que todo mundo ouça com atenção a diferenciação celular, porque é importante. E agora nós vamos ver os componentes celulares. Mais ou menos a gente já deu uma olhada, porque quando eu falei de células procarióticas e células eucarióticas, já falei um pouquinho disso. Então, claro que eu vou falar de uma célula eucariótica, porque nós vamos estudar os componentes celulares de uma célula típica. O que é uma célula típica? É aquela que tem membrana, citoplasma e núcleo. Então, eu já estou dizendo que é uma célula eucariótica. Uma célula completa, então ela tem membrana é a parte de fora, a parte externa, que envolve e protege a célula, que delimita, que define, que dá até a forma para a célula, porque ela contém a célula toda. E a membrana existe dois tipos, a membrana plasmática, que nós vamos estudar, que é lipoproteica, ela é fina, elástica, e não existe célula sem membrana plasmática, todas as células têm membrana plasmática. E tem muitas propriedades, a gente vai estudar em particular a membrana plasmática. E a membrana de celulose, toda vez que vocês ouvirem falar em parede celular, está se referindo à membrana de celulose. Por que parede celular? Porque ela que vai dar a sustentação nos vegetais, ela é presente na célula vegetal. Então eu vejo uma árvore em pé graças à membrana de celulose. Então a membrana de celulose, o nome já está dizendo, ela é formada de celulose, a gente já estudou que a celulose é um polissacáride, né? Que a gente não digere, que nós conhecemos por fibra. Toda vez que ouve falar em fibra na alimentação, nem está falando de celulose. Então ela está presente só nas células vegetais. Eu acabei de dizer que não existe célula sem membrana plasmática, que é lipoproteica. Então a célula vegetal tem, além da membrana plasmática, que é lipoproteica, tem externamente a parede celular, que é então a membrana de celulose. Tudo bem? Nós vamos ver detalhe daqui a pouco da membrana plasmática, porque membrana de celulose vocês vão ver detalhes o ano que vem, segundo ano, quando vocês forem estudar os vegetais, tá? Depois, então, tem membrana, depois vem o citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é a parte que está contida pela membrana, tá? Então, é a parte que fica entre a membrana e o núcleo. É a parte líquida, o nome está dizendo citocélula, plasma líquido. Então, é a parte líquida da célula. É o citoplasma. E a gente divide, para uma questão de estudo, o citoplasma em hialoplasma. Hialo, límpido, transparente, né? Que é então a parte líquida, a parte formada de água e substâncias diluídas. Que substância? Toda que ela tem direito, sais, vitaminas, tudo a gente encontra no hialoplasma, tá? E depois, mergulhado nessa parte transparente, homogênea, límpida, que é o hialoplasma, nós encontramos várias estruturas que se diferenciam, né? E essas estruturas nós chamamos de organoides ou organelas. Eu costumo separar o citoplasma em hialoplasma e citoplasma diferenciado, porque ele é formado por estruturas que se diferenciam, que estão mergulhadas no hialoplasma. Quais são
essas organelas ou organoides. O retículo endoplasmático, o ribossoma, complexo de Golgi, o lisossoma, centríolos, mitocôndria e plastos. Tá? E ainda tem os peroxissomos, que é mais ou menos um tipo de... A gente vai ver um tipo de lisossoma que vai fazer a desintoxicação, neutralização de substâncias tóxicas do citoplasma. E vacúolo. Muitos autores colocam o vacúolo como um organoide, mas na realidade o próprio nome está dizendo vacúolo, só que não é vácuo nada, é uma vesícula cheia do líquido celular, né? Quando você espreme uma laranja, aquele caldo da laranja está saindo do vacúolo, aonde fica armazenado o suco celular. Então nós vamos ver detalhes dessas partes, desses componentes. Aqui nós temos a membrana plasmática. Eu já falei, nós vamos estudar a plasmática, a parede celular, que é de celulose, que é porosa, tem que ser porosa, para poder alimentar a célula, senão o alimento não passa pela membrana plasmática, né? Quando esses poros são impregnados, a célula morre. Então é que vem os diferentes tipos de madeira, né? Em aula eu explico melhor. Então, nós vamos estudar nessa membrana. A membrana ela tem várias, membrana plasmática tem várias propriedades. Ela é lipoproteica, constituída de lipídio e proteína. Ela é elástica. Ela tem uma certa resistência elétrica e mecânica, mas o mais importante de tudo é que ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que tem que entrar e sair da célula. Ela controla entrada e saída de substâncias na célula. Então é a propriedade mais importante. Por isso, quando lá no começo do ano que a gente viu osmose, que vai aparecer agora de novo, eu falei para vocês que como que é a membrana celular. Muita gente fala, é semipermeável. Não, ela é seletiva. Ela pode se comportar como permeável, ela pode se comportar como semipermeável, quando envolve água, e ela pode se comportar como impermeável. Se ela precisa da substância, ou se ela quer que a substância saia, ela se comporta como permeável. Se ela não quer que a substância entre ou não quer que a substância saia, ela se comporta como impermeável. E quando envolve entrada e saída de água, ela se comporta como semipermeável. Tudo bem? Então vamos ver o transporte de substâncias na célula através da membrana. Na realidade, existem dois tipos básicos de transporte. O transporte biológico, que a célula tem que estar viva, e o transporte físico, que a célula não precisa estar viva. Então, o transporte físico é o transporte passivo. Então, é a osmose que a gente já estudou e também a difusão, né? Por exemplo, vocês têm um desenhinho aí da difusão. Vejam o alvéolo pulmonar. Vejam que o sangue está azul de um lado, porque está carregado de gás carbônico. Então está muita concentração de gás carbônico. E dentro do alvéolo, pouca concentração. Então o que acontece? O gás carbônico que está muito concentrado vai para o alvéolo, e o oxigênio que está muito concentrado dentro do alvéolo vem para o sangue. Então isso é difusão. E a difusão ocorre para que ocorra
para igualar a concentração. O sangue está correndo, então não vai igualar nunca, né? Mas é uma troca através de diferenças de concentração. Veja que eu estou falando do gás carbônico e do oxigênio. Então, não estou falando de osmose, porque osmose é a água. Então, a osmose é um tipo especial de difusão, onde a passagem de água, onde tem mais água para onde tem menos água. A finalidade é também a mesma, só ocorre, então, difusão e osmose quando tem diferenças de concentração, tá? Tudo bem? Então, aí está a osmose de novo, que nem preciso explicar mais. Aqui está o desenhinho, olha o desenhinho aí. A célula 1 está no meio hipertônico. O que significa que ela está no meio hipertônico? Ela está no meio onde a concentração é maior. Olha lá, tá? Então, ali tem uma célula, ali está mostrando a letrinha A, o desenho 1. A hemácia foi colocada no meio hipertônico, mais concentrado, então tem menos água. Então, o que vai acontecer? Vai sair água de dentro da hemácia e vai para onde tem menos água, que é o meio hipertônico. Então, ela vai murchar. No desenhinho, daqui a pouco eu falo da célula vegetal. No desenhinho 2, a hemácia está colocada no meio equilibrado. Então, é meio isotônico, concentrações iguais. Não acontece nada. Ela está perfeita. No desenhinho 3, a hemácia está colocada no meio hipotônico, menos concentrado. E se ela é mais concentrada, ela vai ganhar água, porque é na tendência de igualar a concentração. Vai entrar água e ela pode, então, dependendo da concentração, ela pode ganhar tanta água que ela pode explodir. Então, a célula colocada no meio hipertônico, mais concentrado, ela perde água. No isotônico, está igual a concentração, nada acontece. No meio hipotônico, ela é mais concentrada, então ela vai ganhar água e pode explodir. Agora veja, a célula vegetal é a mesma coisa, só que a célula vegetal, pode ver, no meio hipertônico ela perde água, no meio hipotônico nada acontece, no meio hipotônico ela incha, mas ela não explode, ela não murcha. Por quê? Porque esse amarelinho que tem aí é a parede celular. A parede celular é a membrana de celulose, que é rígida, forte, porosa. Porosa, então ela deixa entrar e sair água, mas ela não deixa a célula explodir, tá? Então, não deforma o formato da célula, fica mais ou menos igual. Por quê? Porque ela tem parede celular, tá? Entendido? E o transporte biológico? O transporte biológico é o transporte que ocorre quando a célula está viva. Tem que estar viva, senão não tem transporte biológico. Então, ele consta de transporte ativo e endocitose, tá? Transporte ativo, endocitose e exocitose. Cadê a exocitose? Está aqui. Depois na lousa eu vou fazer um esquema para vocês em aula mais fácil. Então, no transporte ativo, a célula vai ter que gastar energia, porque ela não é físico. No físico ela não gasta energia, porque vai de acordo com as leis da física. Transporte físico é de acordo com a lei da física, obedece às leis da física. Transporte ativo não, ela vai contra os gradientes de concentração. Então, veja bem nesse desenho. Aqui nós temos a bomba sódio-potássio. Veja no desenho, a parte fora da célula está cheio de sódio, olha lá, tudo vermelhinho, roxinho. E dentro da célula está cheio de potássio, olha lá, tudo verdinho.
Como que acontece isso se nós vimos que quando tem diferença de concentração, ocorre a difusão para igualar? Ocorre a difusão mesmo, só que a célula puxa de volta. Depois eu vou fazer um desenho que vocês vão entender isso. Então veja que o sódio está sendo jogado para fora e o potássio está sendo puxado para dentro. Para isso tem que gastar a energia do ATP, do trifosfato de adenosina. Então não é um transporte passivo, é ativo, porque ocorre com gasto de energia. Agora nós vamos ver a endocitose. Dentro, entrada de substância na célula, através de dobras da membrana. Então, através da dobra da membrana, nós vamos encontrar a endocitose, tá? Pode entrar partículas sólidas e pode entrar gotículas. Quando a partícula é sólida, ocorre uma evaginação da membrana, dobras para fora, através dos pseudópodos, que engloba a partícula sólida e traz para dentro da célula, que é o caso que acontece com a ameba, com o leucócito. E a pinocitose, olha, fagocitose, fago, comer, citocélula, é a célula comendo. Então, dobras da membrana englobando partículas sólidas, fagocitose, fago, comer. Pinocitose, pino, beber, a célula está bebendo, são partículas líquidas, tá? Então não é evaginação da membrana, não é dobras para fora, é invaginação da membrana, é dobras para dentro, tá? Então nós vamos ter, no caso da fagocitose, quando ela engloba, ela vai formar um vacúolo com alimento, que é chamado de fagossoma. Quando é pinocitose, vai englobar líquido, então forma uma vesícula cheia de líquido, que é chamado de pinossoma, tá? E isso é muito comum na alimentação dos unicelulares. Então, e na nossa célula também acontece. Então, tá aqui, ó, endocitose, olha aqui. Dobras para fora, fagocitose, forma o fagossoma. Pinocitose, líquido entra, dobras para dentro, fechou, formou o pinossoma. Aqui é pinossoma, aqui é fagossoma. Tudo bem? E a exocitose? A exocitose é o contrário da endocitose. É também conhecido como defecação celular. A célula joga fora substâncias. Então é o processo de exocitose. Tem a função de eliminar para fora da célula substâncias por ela produzida. Pode ser uma secreção e pode ser um resíduo. O que é a secreção? A saliva é jogada fora da célula por exocitose para poder cair no canal e daí vai para a boca. Então as glândulas usam a exocitose para mandar os seus produtos. Mas também pode ser restos da digestão, tá? Então, quando é resto de digestão, a gente chama de defecação celular, tá? E agora tem o hialoplasma. O hialoplasma, que é a parte líquida, transparente, que não tem organoide, ela tem um movimento próprio chamado movimento de ciclose. Nós vimos lembra quando eu falei para vocês, quando eu dei água, a substância entra e vai circulando no citoplasma, então provoca uma corrente cíclica dentro da célula, isso é a ciclose. E com esse movimento, vocês sabem da força centrífuga e centrípeta, acaba ficando separando citogel de citossol.
citocélula, gel gelatinoso, citocélula, sol, fluido. Então, a região externa, que é o ectoplasma, a gente chama de citogel. E a parte interna, que é a mais fluida, é chamada de endoplasma. E então aqui está escrito mais periférica, não é, é mais central, tá? Vamos arrumar? Central, que fica ao redor do núcleo. Tudo bem? Então depois vamos deixar agora para a próxima aula, pré-aula, o citoplasma diferenciado, onde nós vamos estudar todos os organoides celulares. Tudo bem? Tudo certo? Beijo, até mais.